Olá, meu nome é Talane, eu sou enfermeira, referência técnica na Coordenação Estadual de ST-AIDS e Hepatites Virais. Hoje nós vamos falar sobre a sífilis, esse agravo de notificação compulsória, que na atualidade tem sido considerado pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia, devido ao alto número de notificações que nós estamos tendo com o passar dos anos, Essa aula ela foi dividida em 2 módulos devido à extensividade do assunto. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos da sífilis. E numa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento e o diagnóstico de uma forma mais aprofundada. Todo o conteúdo dessa aula ele foi retirado do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, disponível no site aids.gov.br. Só para contextualizar um pouco da história da sífilis, existem algumas controvérsias em relação a como a sífilis surgiu no mundo. Algumas teorias elas versam sobre a possibilidade de a sífilis já ter tido início desde o ano 600 a.C., mas a teoria mais difundida na atualidade, ela diz que a doença foi levada da Europa pelo navegador Cristóvão Colombo, foi levada das Américas para a Europa por Cristóvão Colombo e por seus sucessores por volta do ano de 1492. Uma vez levada para o continente europeu e se espalhando pelos países da Europa, a sífilis ela foi intitulada com vários nomes, como por exemplo mal alemão, mal italiano, mal polonês, à medida que ela foi se espalhando por todo o mundo. Somente em 1530 é que o termo sífilis surgiu, propriamente dito, através de um poema de 1.300 versos escrito por um médico, onde esse médico ele descreveu os sintomas clínicos da sífilis e intitulou o livro como A Sífilis ou o Mal Gálico. 16 anos depois, surgiu a hipótese de que a sífilis era uma doença transmitida através da relação sexual por pequenas sementes, o que levou à conclusão de que, na época, talvez a promiscuidade e as casas de prostituição fossem responsáveis por essa disseminação da sífilis no final do século XV, já no início do século XVI. Em termos de epidemiologia, hoje nós temos um aumento considerável nas taxas de notificação, tanto da sífilis congênita, que é a sífilis quando ela se desenvolve na criança, quanto na sífilis em gestante e na sífilis adquirida, que é a sífilis no adulto. Nós podemos atribuir esse aumento tanto à não utilização do preservativo pela população, de forma especial pela população jovem, quanto à implementação de medidas de diagnóstico, como por exemplo a testagem rápida que está sendo implementada na atenção primária, o que facilita o acesso ao diagnóstico à população e o acesso ao tratamento também. Então isso também pode explicar um pouquinho o porquê desse aumento das taxas de sífilis hoje no mundo. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento na taxa de incidência de sífilis congênita em 3 vezes, de 2,4 para 6,8 casos por 1.000 nascidos vivos, a taxa de detecção da sífilis em gestante de 3,5 para 12,4 casos por 1.000 nascidos vivos, e a sífilis adquirida de 2 casos por 100.000 habitantes no ano de 2010 para 42,5 casos por 100.000 habitantes na atualidade. Hoje a Organização Mundial de Saúde ela estima mais de 1 milhão de casos de IST por dia, sendo 357 milhões de novas infecções entre a clamídia, a gonorreia, a sífilis e a tricomaníase. Nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores municipais, estaduais, nós temos voltado um olhar mais especial para o público específico, que é o público de gestante, devido às consequências que a sífilis na gestação pode trazer para o neném, para o recém-nascido. Então, nós estamos concentrando os nossos esforços no diagnóstico precoce e no tratamento de forma oportuna nas gestantes na atualidade. Hoje, a sífilis afeta 1 milhão de gestantes por ano no mundo todo, podendo levar a mais de 300.000 mortes fetais e neonatais, colocando em risco a morte prematura de mais de 200.000 crianças.
Lembrando que a notificação da sífilis ela é obrigatória pelo profissional que realiza o atendimento. No caso da sífilis gestante e sífilis congênita, né, as portas de entrada de notificação são os serviços de saúde que realizam o pré-natal, as maternidades. A sífilis congênita ela é de notificação compulsória desde 1986, a sífilis em gestante desde 2005 e a sífilis adquirida desde 2010, né, de forma mais recente. Aqui um perfil epidemiológico da sífilis no Brasil, mostrando, né, através desse gráfico que a gente teve um aumento significativo nos 3 tipos de sífilis, com destaque para a sífilis adquirida, né, em azul. De 2010 a 2017 nós tivemos um aumento expressivo, o que pode ser explicado também porque é uma doença que se tornou de notificação obrigatória a partir de 2010. Então, por isso esse aumento é expressivo nos casos de sífilis adquirida. Com relação à sífilis adquirida no estado de Minas Gerais, aqui mostrando um pouquinho sobre segundo sexo e ano, do ano de 2014 a 2018, e por esse gráfico a gente pode perceber um aumento nas duas populações, tanto masculina quanto feminina, mas que ao longo dos anos a gente teve uma mudança nas notificações da população feminina, uma vez que essa população sofreu um aumento maior que a masculina, né? Antes a razão de sexo era 2 homens para 1 mulher infectada, e à medida que os anos estão passando, nós estamos percebendo um aumento da infecção na população feminina. Com relação aos casos de sífilis em gestante e congênita no estado, um perfil também de 2014 a 2018, mostrando um aumento, né, acentuado ao longo desses anos. Lembrando que essas notificações de sífilis congênita têm sido o nosso maior alvo de atenção, porque uma vez que a gestante é infectada, não necessariamente ela tem um filho com diagnóstico de sífilis congênita, né? Se a gente concentrar os nossos esforços no diagnóstico e na captação precoce dessa gestante já no início do pré-natal, a gente consegue realizar o tratamento de forma oportuna e eficaz, evitando esse cenário de sífilis congênita que nós temos hoje no estado. Bom, conceituando então a sífilis, ela é uma infecção bacteriana, sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada ou tratada de forma inadequada, ela evolui para estágios de gravidade variada e com o avanço, né, dos estágios da sífilis, a gente pode ter acometimento de sistemas importantes do organismo, como o cardíaco e o neurológico. O agente etiológico é o treponema pálido, que é uma bactéria gram-negativa pertencente ao grupo das espiroquetas, né? Por isso esse formato de espiral da bactéria. Com relação à transmissibilidade, predominantemente a transmissão da sífilis ela acontece por via sexual, né? Então através de relação sexual sem preservativo, sem proteção, em 60% dos casos, mas também pode ser transmitida de forma vertical, que é a transmissão da gestante para o bebê durante a gestação ou até mesmo no momento do parto, se houverem lesões ativas no canal de parto. O período de incubação ele varia, então o período desde quando o indivíduo é infectado até manifestar os sintomas ele pode variar de 10 a 90 dias, mas a nossa média é de 21 dias até o desenvolvimento dos sintomas. Quando não tratada, a sífilis ela alterna de períodos sintomáticos a assintomáticos e a transmissibilidade ela é maior nos estágios iniciais da sífilis, na sífilis primária e secundária, que é quando existe a presença de lesões ativas. Hoje, a taxa de transmissão vertical em gestante não tratada ou tratada de forma inadequada, ela pode chegar até 80% dos casos e pode trazer consequências sérias para o recém-nascido, desde abortamentos, partos prematuros, manifestações congênitas até a morte do RN. Não existe vacina contra a sífilis e a infecção ela não confere imunidade protetora. Então, uma vez infectado e não tratado, o indivíduo tratado, ele pode sim se infectar novamente e tantas vezes quantas ele for exposto à sífilis. Então, a doença ela não traz imunidade.
Com relação à classificação, o Ministério da Saúde ele classifica a sífilis em estágios de forma a facilitar o segmento, o monitoramento e até mesmo as formas de tratamento da sífilis, né? Então nós temos a sífilis recente, que é a sífilis com menos de 2 anos de duração. Ela pode ser primária, secundária e latente recente, e a sífilis tardia com mais de 2 anos de evolução, que pode ser latente tardia ou terciária. No caso da sífilis primária, o indivíduo, quando ele se expõe sexualmente, sem prevenção, a uma parceria infectada pela sífilis, ele vai ser infectado também pela sífilis e alguns dias após essa infecção, ele começa a desenvolver a fase primária da sífilis. Nessa fase primária, nós temos o aparecimento de uma lesão única e essa lesão, ela também é conhecida como cancro duro por ser uma lesão indolor, né? Então, normalmente essa lesão ela vai aparecer no local de entrada da bactéria, então comumente ela aparece no pênis, vagina, no ânus, na boca. Como característica importante, ela não dói e pode desaparecer de forma espontânea mesmo sem tratamento. Por isso, muitas vezes são lesões que não são valorizadas pelo paciente. São lesões que aparecem e que cicatrizam sem tratamento e por isso é uma fase que pode passar desapercebida pelo paciente. Cicatrizada essa lesão, o indivíduo ele entra na fase secundária da sífilis. Essa fase ela acontece mais ou menos 6 semanas a 6 meses após a cicatrização dessa úlcera primária. Essas lesões que aparecem na pele, elas são ricas em treponema, então é uma fase da sífilis em que a transmissibilidade ela é muito alta. Tem como características o que pode facilitar também no diagnóstico pelo profissional de saúde. Essas lesões elas aparecem normalmente no tronco e nas extremidades, na palma da mão, na planta do pé. E uma importante característica dessas lesões é que elas não coçam, né? São não pruriginosas, o que pode também auxiliar no diagnóstico de sífilis. Atentar também, enquanto profissional de saúde, durante a anamnese, durante o exame físico, né, que tem que ser feito de uma forma detalhada, porque nem sempre a sífilis secundária ela se manifesta dessa forma tão característica. Muitas vezes são sintomas sutis que podem ser confundidos e até mesmo tratados como alergias ou então como dermatites de contato. Né? São sintomas também que podem desaparecer de forma espontânea e podem vir essas lesões podem vir acompanhadas também de febre, mal-estar, cefaleia e fraqueza muscular. Uma vez cicatrizadas as lesões secundárias da sífilis, o paciente ele entra na fase latente, que é uma fase onde não ocorrem sinais ou sintomas característicos de sífilis. A maioria dos diagnósticos ele acontece nesse estágio, mas não por sintomas e sim por reatividade dos testes imunológicos. Essa sífilis, ela é classificada, a sífilis latente é classificada de acordo com o tempo de infecção, sendo latente recente aquela que tem até 2 anos de infecção e latente tardia quando tem mais de 2 anos de infecção. Nós sabemos que hoje não é fácil identificar e estimar há quanto tempo o indivíduo está infectado e devido a isso o Ministério da Saúde ele padronizou que quando não é possível a gente identificar a fase da sífilis, o tratamento é realizado como sífilis latente tardia. Bom, a sífilis terciária ela ocorre em aproximadamente 30% das infecções não tratadas. São lesões mais sérias, né, onde há destruição de tecidos ósseos cardíacos e que pode trazer grande consequência já mais grave para o indivíduo. É comum um acometimento também do sistema nervoso, então acontecem manifestações neurológicas como, por exemplo, demência, perda repentina de memória.
lesões hepáticas, como por exemplo hepatites e até mesmo cirrose hepática. É uma fase onde a transmissibilidade ela é mais baixa, mas é uma fase também em que o profissional de saúde tem que estar atento para identificar, porque ela pode aparecer de 2 até 40 anos após a infecção por sífilis. Então o indivíduo ele pode conviver com a sífilis por até 40 anos sem descobrir o que realmente tem causado aqueles sintomas, né? Então um olhar mais específico e mais especial dos profissionais de saúde. Os métodos diagnósticos disponíveis, nós temos os exames diretos e os testes imunológicos. Os exames diretos são exames que, como o próprio nome diz, eles vão pesquisar o treponema diretamente na lesão. Os testes imunológicos são os mais utilizados hoje, né, na saúde pública. São testes que pesquisam anticorpos contra o treponema e, por isso, são testes mais utilizados com soro, com sangue total ou até mesmo com o plasma do paciente. Dentre os testes imunológicos, nós temos hoje os testes treponêmicos, né, e o mais tradicional, o teste rápido. Esse teste rápido ele pode ser realizado na unidade básica de saúde. Nós hoje da coordenação estadual estamos trabalhando nesse processo de descentralização dessa testagem para as unidades básicas, para que o paciente ele tenha acesso, né, um fácil acesso a essa testagem e, portanto, ao diagnóstico oportuno, né, em tempo oportuno. O teste rápido, então, ele funciona a partir da coleta de sangue da polpa digital do paciente e é um teste que pesquisa anticorpos específicos para o treponema. São testes que são de triagem, né? Não são testes diagnósticos, mas são testes que, uma vez positivos, mesmo após tratamento do paciente, ele vai permanecer positivo em mais de 90% dos casos ao longo de toda a vida do paciente. Por isso, são testes que não são utilizados para monitoramento de cura e de resposta ao tratamento. Já os testes não treponêmicos são testes que pesquisam anticorpos não específicos do treponema e são testes realizados através de diluições, né, de reatividade das diluições. Como exemplo, a gente tem o VDRL, que também é comumente utilizado, né, na saúde pública. Esse teste ele é feito a partir da reatividade das diluições e, uma vez que acontece uma reatividade, várias diluições são realizadas até que a gente tenha amostras não reagentes mais para sífilis. Esse teste ele é expresso em forma de titulação e, por causa disso, é um teste utilizado para monitoramento de cura do paciente, né? Uma vez observada queda nas titulações ao longo do tratamento e até mesmo a negativação do teste. Com relação ao tratamento, na atualidade a gente sabe que a benzilpenicilina benzatina ela é um medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. É a única droga cientificamente comprovada com eficácia no tratamento da gestante. Então, outras drogas alternativas elas não são recomendadas. No caso da população não gestante, a gente tem as drogas como a doxiciclina e a ceftriaxona que podem ser usadas de forma alternativa. Não existem evidências da resistência do treponema à penicilina e a possibilidade de reação adversa à penicilina, o choque anafilático, a reação anafilática, ela é muito rara. Estudos demonstram que a taxa de reação adversa ela é de 0,002%, segundo o levantamento de evidências científicas, e mostrando também que existem medicamentos de uso rotineiro que causam uma taxa maior de reação alérgica do que a penicilina, como por exemplo a dipirona. Né? Devido a isso e diante desses estudos, nós estamos estimulando a coordenação estadual através de capacitações em loco, através de elaboração de notas técnicas, estimulando que o tratamento da sífilis seja realizado na atenção primária, né? Mesmo sem a presença do médico, porque hoje nós temos legislações vigentes, nós temos documentos que respaldam o profissional de enfermagem com relação à administração da penicilina, principalmente na população de gestante, que hoje é o nosso maior alvo.
Então, a nossa intenção é que o diagnóstico seja feito na atenção primária e imediatamente o tratamento já seja instituído. Essas formas de tratamento para cada fase da sífilis vai ser abordado numa próxima aula, num próximo momento, de uma forma mais detalhada. A neurosífilis, ela é uma manifestação comum da sífilis terciária, é quando acontece o acometimento do sistema nervoso central, mas ela pode acontecer já nos estágios iniciais da infecção. Então, o indivíduo não necessariamente ele tem que passar pela fase primária, secundária e terciária para desenvolver a neurosífilis. Existem alguns estudos que demonstram que o treponema, ele já nos primeiros dias ou horas de infecção, ele pode invadir o sistema nervoso central do indivíduo, causando a neurosífilis. Ela comete entre 10% a 40% dos pacientes que passaram pela sífilis sem tratamento, podendo levar a envolvimento ocular, envolvimento auditivo, paresia geral, deficiência cognitiva, mudanças repentinas de comportamento, demência, confusão mental, psicose com alucinações visuais e auditivas e até crises de epilepsia. No caso da neurosífilis, o diagnóstico ele é feito através da punção lombar, através da coleta de líquor do paciente, e o tratamento ele é feito com penicilina, porém de forma hospitalar. Existem alguns grupos que nós temos que dar uma certa prioridade e um olhar mais especial em relação à transmissão da sífilis. E como eu falei no início da aula, as gestantes são o nosso principal alvo, uma vez que uma gestante infectada, ela pode sim transmitir para o bebê durante a gestação e isso causar inúmeras consequências, às vezes sequelas irreversíveis na criança. Então é o nosso público-alvo, hoje enquanto saúde pública. Então, algumas particularidades em relação a esse público. Toda gestante deve ser oferecido teste rápido para sífilis, HIV e hepatites virais. A recomendação do Ministério da Saúde é que esses testes sejam realizados no início da gestação, no terceiro trimestre e no momento do parto. Então, essa gestante ela deve ser acompanhada ao longo de todo o pré-natal. As gestantes com teste rápido reagente para sífilis deverão ser consideradas portadoras de sífilis até prova em contrário. Como eu falei no início da aula, o teste rápido de sífilis, ele é um teste de triagem, não é um teste diagnóstico. Então, mesmo uma pessoa que já foi infectada e tratada para sífilis, o teste rápido ele vai positivar, durante toda a vida dessa pessoa. Mas no caso da gestante, como a gente prioriza esse grupo, uma vez positivo o teste rápido, a gente já inicia o tratamento dela na unidade básica de saúde e já faz a solicitação de um VDRL para confirmar se realmente era uma sífilis ativa ou se é uma cicatriz sorológica. Para que não haja perda de tempo nesse intervalo até o resultado do VDRL, a gente inicia o tratamento e se com o VDRL a gente concluir que é uma cicatriz sorológica, o tratamento é suspenso e essa gestante faz o segmento conforme os protocolos vigentes. Na ausência de tratamento adequado, recente e documentado, devem ser tratadas no momento da consulta. Lembrando que o tratamento documentado ele tem que ser escrito em cadernetas da gestante, em prontuários, em documentos mesmo que são válidos como tratamento dessa gestante. Deve ser solicitado ainda neste momento o teste não treponêmico para segmento sorológico. Então, uma vez solicitado o teste rápido e ele positivo, a gente já faz a solicitação do VDRL para poder dar seguimento a essa gestante ou descartar caso seja uma cicatriz sorológica. E o monitoramento ele deve ser mensal até o parto. Depois do parto, o segmento ele é trimestral no primeiro ano e a cada 6 meses no segundo ano. Com relação à co-infecção de sífilis e HIV, hoje a prevalência de sífilis ela é maior entre os pacientes que vivem com HIV do que as pessoas que não negativas para o HIV. Isso pode ser explicado também devido à não adesão aos métodos de prevenção disponíveis hoje. São comuns também alterações no líquor de pacientes que vivem com HIV, mas sem sintomas sorológicos. Então, uma vez que eu tenho
um paciente com HIV, eu não tenho necessidade de realizar e nem recomendação de realizar a punção lombar para coleta de líquor se não houver sintomas neurológicos dessa pessoa. Então, as recomendações para um paciente que vive com HIV são as mesmas recomendações para as pessoas que não vivem com HIV. Bom, a sífilis congênita, ela é resultado dessa transferência, né, da bactéria Treponema pallidum da gestante para o seu concepto. Então, é um tipo de sífilis que traz aí sequelas severas ao recém-nascido, se não for tratada na gestante desde o início da gestação em tempo oportuno e com as doses certas recomendadas pelos protocolos vigentes. Então, é a disseminação do treponema da gestante infectada não tratada ou tratada de forma inadequada para o seu concepto por via transplacentária. Ela ocorre em qualquer fase da gestação ou estágio clínico da doença, lembrando que as fases primárias e secundárias são as fases em que a transmissibilidade ela é maior da gestante para o bebê. O contágio ele também pode acontecer no canal de parto se houver lesões ativas, né? E também através do aleitamento materno, caso haja fissuras ou lesões mamárias. A sífilis congênita ela é classificada em precoce, quando o diagnóstico acontece até 2 anos de vida, e tardia, quando o diagnóstico acontece após esse período. Ao nascimento, a criança ela pode ou não ser sintomática, então, mais uma vez, um olhar especial dos profissionais de saúde, principalmente os da maternidade nesse momento, que é quem vai fazer o exame físico dessa criança, porque muitas vezes a criança não apresenta sintomas ao nascimento, né? E ela pode trazer acometimentos e sequelas graves, levando ao óbito por sífilis e até mesmo natimorto. A sífilis congênita precoce, ela pode trazer algumas lesões, desde cutâneas mucosas, ósseas, até lesões do sistema nervoso central. Temos também manifestações de pneumonia, de rinite sanguinolenta, de hepatoesplenomegalia e pancreatite, além de anemia, plaquetopenia, púrpura e icterícia, né? Lembrando que esses sintomas, eles também são característicos de outras infecções congênitas, então, mais uma vez, uma atenção do profissional de saúde que realiza o atendimento, no sentido de realizar uma anamnese, um exame físico e uma solicitação de exames, né, radiológicos que possam esclarecer se realmente nós temos um caso de sífilis congênita ou não. No caso da sífilis congênita tardia, a que acontece, que é diagnosticada após os 2 anos de vida, nós temos aí mandíbula curva, arco palatino elevado, o nariz em cela, a tíbia em lâmina de sabre, os dentes de Hutchinson, que são dentes mal formados, né, com essas formações espaçadas, até surdez, retardo mental e hidrocefalia. Então, são sequelas que muitas vezes, quando não tratadas em tempo oportuno, elas podem permanecer ao longo da vida, né? Então, uma atenção especial dos profissionais que realizam o atendimento e também daqueles que realizam a notificação, né? Hoje, enquanto Estado e com o sistema com o qual a gente trabalha, a gente percebe que existem notificações realizadas em relação à sífilis congênita que não preenchem, né, os critérios determinados pelo Ministério da Saúde. Então, são manifestações que nem sempre são específicas da sífilis, então a gente precisa de um conjunto de achados que nos demonstrem que realmente é um caso de sífilis congênita, desde o tratamento da mãe durante a gestação, ao acompanhamento da criança e o resultado dos exames laboratoriais após o nascimento, além de raio-x de ossos longos, entre outros exames. A avaliação inicial da criança exposta ou com sífilis congênita, como eu falei, ela depende de uma série de aspectos, né?
incluindo o histórico materno da sífilis, os sinais e sintomas da sífilis da criança e os exames complementares. É importante a gente saber que o segmento das crianças, tanto expostas à sífilis quanto aquelas que a gente sabe que são de fato sífilis congênita, o segmento ele deve acontecer até 1 ano e meio para que a gente possa fechar esse caso, né? Então, aos profissionais de saúde, atenção para os critérios de definição de caso, né, determinados pelo Ministério da Saúde, para que a gente não tenha notificações desnecessárias e que também a gente não perca a chance de notificar um caso que de fato é sífilis. Bom, sobre sífilis era isso que eu tinha para poder deixar e espero que eu tenha esclarecido de alguma forma. Esse é o meu contato, né? Caso de dúvidas, se quiserem entrar em contato com a coordenação estadual, nós estamos à disposição e eu estou aberta para perguntas. Obrigada. Bom, no momento ainda não existe nada evidenciado em relação à vacina para sífilis, não. Não existem estudos em relação a isso. Não, na verdade, dependendo da imunidade do paciente, ele pode desenvolver os sinais e sintomas ou ele pode passar de forma assintomática pela sífilis. Mas a cura espontânea da sífilis, não existe estudo científico que demonstre isso. Bom, a sífilis ela pode ser transmitida por beijo, né, se houverem lesões ativas na cavidade oral, né, na língua ou na mucosa. Então, se houver esse tipo de lesão, ela pode ser transmitida sim, lesões primárias, né? Bom, como eu falei na aula, em 80% dos casos, quando a sífilis não é descoberta, ela é sim transmitida para a criança, né? Então a gente precisa que o tratamento seja instituído nas fases iniciais da sífilis, porque são as fases em que acontece a maior taxa de transmissão. Então hoje a gente tem aí, no caso da sífilis primária, que é quando existe lesão e quando existe a maior transmissibilidade primária e secundária, nós temos aí gestantes que transmitem até 100% dos casos, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico é feito e o tratamento instituído, menor a chance dessa transmissão acontecer. Bom, no momento da consulta, o profissional ele vai determinar em qual fase da sífilis essa pessoa se encontra, né? Então, se ele tem lesões, ele vai ser tratado com penicilina, dose única. Se ele não tem lesões e se eu não consigo estimar em qual estágio da sífilis ele está, então eu tenho o tratamento, né, realizado com a penicilina 3 doses. O ideal é que esse paciente finalize esse tratamento, mas que ele também faça um segmento através dos exames, né, do VDRL, e que esse segmento ele seja a cada 3 meses, conforme o instituído pelo Ministério da Saúde, até a gente ter a conclusão de que realmente houve cura da sífilis, né? Existem casos em que a infecção ela é reativada, mas isso relacionado a tratamento que não foi finalizado, tratamento que não foi realizado com penicilina. Então é bom sim a gente fazer o segmento desses pacientes com o exame disponível. Bom, descoberta, né, já no final da gestação e sem conseguir estimar há quanto tempo essa gestante está infectada, a probabilidade desse recém-nascido nascer com sífilis congênita ela é alta, né? Mas ainda durante a gestação a gente tem que instituir o tratamento o mais rápido possível para tentar impedir que a gente tenha um caso de sífilis congênita. Essa criança nascendo, avaliada e se suspeita, né, a sífilis congênita ou considerada somente uma criança exposta, ela também vai receber tratamento. Então a gente tenta aí estipular o tratamento tanto para a gestante quanto para o neném, para evitar sequelas posteriores, né, sequelas maiores. Então, obrigada a todos, deixo aí o meu contato, né, da coordenação estadual.
Quem tiver dúvida ou sobre o encaminhamento, quais serviços de saúde pode procurar no caso de uma suspeita de sífilis, pode entrar em contato com a gente. Obrigada.